Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Um oferecimento. Unimed. Se você comparar, vai escolher Unimed. Shopping Santa Úrsula. Tudo para conquistar você. Luminus Cabelo e Estética. Cabelo e estética para homens e mulheres. E Pinguim Grill. Todos os cortes de carne do Barbacoa no Pinguim do Santa Úrsula. Olá, boa noite. Começamos o nosso programa de Natal, véspera de Natal, sexta-feira, dia 20. 20? Não, não é 20, é 21, 22, sei lá que dia que é sexta. 21, sexta-feira, dia 21 e segunda-feira, dia 24, na noite de Natal, nós estamos começando o nosso penúltimo programa do ano, no nosso diálogo comigo, Edmo Bernardes, aqui no canal 20 da NET Ribeirão, Paixão por Ribeirão. Hoje nós trouxemos aqui um time de primeira para a gente bater altos papos, um ano importante em Ribeirão Preto, um ano importante no Brasil, no que diz respeito à justiça brasileira, e a gente elencou aqui verdadeiros campeões e habilitados para a gente bater vários papos a respeito disso. Em primeiro lugar, aqui do meu lado, eu queria agradecer a presença do Dr. Cirilo Luciano Gomes Júnior, que daqui para frente vamos falar Cirilo, mas promotor público de Ribeirão Preto, obrigado por se dispuser a estar aqui conosco. É um prazer estar aqui e quero cumprimentar a qualificada audiência do seu programa e dizer que estou muito à vontade aqui nessa sua sala de visitas para conversar com os amigos que você convidou e que vai apresentar. Muito obrigado. Doutor André Geia, advogado, né? Futuro, bem próximo, vice-presidente da subseção da Ordem dos Advogados aqui de Ribeirão. Geia, obrigado por estar aqui conosco. Nós é que agradecemos, Ed, uma oportunidade e com certeza nós vamos tornar aí essa noite muito agradável nesse nosso bate-papo aqui com os colegas. Nós é que agradecemos a oportunidade. Muito obrigado. Um amigo de longas jornadas, doutor Domingos Stock, advogado, futuro, bem próximo, presidente da subseção da Ordem. Um grande amigo, querido, conceituado, conhecido. Para amigo, a gente puxa saco mesmo. Domingos, obrigado por estar aqui com a gente. Nós que agradecemos o convite, Edmo. E eu preciso fazer uma confissão a você. Claro. Eu estou muito curioso para participar desse programa e também estou muito à vontade. Eu o conheço já há alguns anos, sei dos seus qualificativos, inclusive para o futebol, que você tem uma qualidade futebolística, Péssimo. Pelo menos tinha. Péssimo. Pelo menos Péssimo. tinha. E eu estou muito à vontade, eu fiquei muito satisfeito pelo convite e estou muito curioso aqui pelo nosso bate-papo. Muito obrigado pelo convite. E não poderíamos começar assim não, porque, gente, eu estou trazendo aqui um promotor público, 2 advogados, etc. e tal. E o assunto não pode ser outro. A gente não pode começar o programa que não seja por futebol. Futebol, doutor? Não tem dúvida. Aqui nós não estamos falando nada de futebol, como é que nós vamos fazer? Estou com 3 habilitados craques de bola aqui. Sem dúvida. Um São Paulino, um palmeirense, o já é o quê? São Paulino. São Paulino também. Isso. Então prevalece o São Paulo aqui, prevalece. Quer dizer, grande contratação do Lúcio, zagueiro central. Não tem dúvida, um jogador muito importante, de fibra, experiente e que vai somar nesse time do São Paulo que está se montando aparentemente mais forte do que para esse ano de 2012 em relação ao que vai acontecer em 2013. Mas vai dar para derrubar os corintianos, não? Nós estamos com um excesso de Corinthians na televisão esses últimos tempos, né? Não que isso irrite. A gente está com saudade de ver matérias do São Paulo na televisão também. Então é bom uma contratação de peso como a do Lúcio para a gente ter também um pouco de assunto, né? Ô Geia, a grama do Morumbi vai ficar paradinha agora, né, do estádio, com o Lúcio lá, né? Ela vai ficar bem ralinha, bem rentinha no chão, ou não? Com certeza, né? Eu acho que ele vai fazer um trabalho muito bom ali, não só em campo, mas no campo no também. Campo também, né? Vai ser possível também. isso aí. Com certeza, né? Agora, ô Domingos, o Cirilo, eu não sei se foi provocação do Cirilo para você. Eu não sei se ele está te provocando. Eu senti aqui um toque.
Mas ele falou que só dá Corinthians. Não é verdade. Palmeiras também é notícia. O Palmeiras tá notícia direto, pô. Não, é impressionante porque nós estamos com o estádio aí, ontem eu tive a oportunidade até de passar perto, o estádio é espetacular. Eu acredito muito na torcida do Palmeiras, acredito na força do Palmeiras, mas o Corinthians mereceu ganhar do Chelsea. Jogou, né? Jogou demais. Esse meio do campo do Corinthians, esses camaradas jogam muito futebol. E o goleiro deu uma sortinha, né? Mas o time do Corinthians mereceu assistir o jogo quase inteiro, até porque eu tenho um filho que é corintiano. Esses pais ausentes, é pai ausente, isso chama pai ausente. Deixa por conta de vô, é isso que vira, entendeu? Mas em casa tem um dinamismo legal, porque minha esposa é São Paulina, evidente que minha filha para nascer vai ser palmeirense, evidente, tem muita chance disso ocorrer. Eu tenho um filho corintiano e um filho palmeirense. Mas eu confesso para você, o Corinthians jogou muito. E estou gostando também do jogo do São Paulo. Eu assisti o final da Sul-Americana, o São Paulo está com um time redondo, está uma beleza de time. Está com muita consistência. O Palmeiras precisa melhorar. O time do Palmeiras precisa melhorar bastante. Mas eu gostei, eu achei que o destaque do ano, não sei se foi só o Corinthians, gostei bastante, eu achei que o time do São Paulo evoluiu bastante. E vamos esperar. Eu acho que nós vamos ter um campeonato aí, um início de campeonato paulista aí bem interessante. Para encerrar o assunto futebol, gostaria que o senhor lesse ali na câmera e mandasse um abraço para os craques do Tênis Country Club, que desfilam aquele futebol de primeira linha no Tênis Country Club, que o senhor pratica lá, com seus colegas de futebol, aquele gramado, aquele do country, Marquinhos Balbo, quem mais? Os seus... Não, eu preciso lembrar bem, aí vai uma lembrança para os meus amigos do country. Primeiro porque eu estou ausente do futebol já há algum tempo lá no country, né? Essa campanha eleitoral da OAB foi uma campanha dura, uma campanha difícil. Eu me ausentei e estou ausente já há algum tempo do country. E eu preciso te confessar uma coisa, craque no country tá difícil. Para mim, o único craque que tem, para mim que é meia boca, é o Marconi. É meia boca, ele precisa melhorar bastante, né? E tem o goleiro, né, que eu gosto muito do futebol do Emerson. O Emerson, famoso Boca. Então, parabéns pro Marconi, parabéns pro Boca. E o resto nós precisamos melhorar muito, inclusive eu. Mas o Baiano, por exemplo, se acha o maior centroavante da história do futebol sul-americano. Ele foi um excelente jogador. Ele já foi um excelente jogador. Baiano, você precisa melhorar um pouco. Olha, o teu futebol já foi numa qualificação muito melhor. Vamos parar com isso aqui, porque daqui a pouco nós vamos ser expulsos daqui. Ninguém mais lá no country, eu não vou passar nem na porta mais do tênis. Não, só preciso fazer uma lembrança, senão nós vamos ser expulsos do clube mesmo, né? O Beto joga também, né? O Beto que é o diretor do futebol, então vamos elogiar o Beto, senão a gente não joga mais no time. Pelo também. amor de Deus. Não tem uniforme, não tem bola, não tem nada, absolutamente nada. Gente, um abraço em todos os amigos. Aí o Edmund também tá mandando. É lógico. Doutor Cirilo, eu vou começar pelo senhor por um motivo, uma questão de visão mais ampla e geral. Nós vivemos recentemente, o senhor que é advogado, porque as pessoas precisam saber que necessariamente um promotor público, um juiz de direito, pode não ser advogado, pode ser um bacharel. Mas no caso do Dr. Cirilo, ele é advogado, ele exerceu a advocacia e hoje exerce o Ministério Público. Quando você tem oposição numa eleição, pode ser para síndico de condomínio, pode ser para porteiro de boate, qualquer coisa, significa que um grupo não está satisfeito com a situação. Em toda situação que se envolve o tema da democracia, a oposição é absolutamente necessária, porque ela cria um contraponto e permite que as ideias evoluam, permite que a consciência e a intenção de quem vai votar, escolher os seus representantes, seja construída de uma maneira mais racional, mais lógica, mais inteligente. Então, quando não há oposição, porque, por exemplo, as pessoas que não concordam com a situação têm uma postura omissa ou eventualmente inconsistente ou muitas vezes até sem fundamentação, surge praticamente como uma espécie de ditadura da democracia. Quer dizer, a situação se consolida de uma maneira tal em que não há contraponto.
então aquilo fica monótono. Na música a gente tem essa ideia. Monotonia é tudo em um tom só, monotono, tudo num tom só. Nenhuma música é agradável se ficar sempre no mesmo tom. Então, o contraponto das ideias, assim como o contraponto dos tons na música em geral, é que formam a harmonia para o pensamento e a construção da democracia segundo os desejos ideais de quem está numa comunidade. Claro. Então, eu acho que a oposição, além de necessária, ela precisa ter consciência do seu papel construtivo. A importância, né? Papel construtivo. A oposição não pode ser feita apenas com um contraponto vazio ou com uma ideia destrutiva do que a situação faz. A oposição tem que ter uma postura construtiva. Isso é que faz crescer a qualidade das democracias em todos os âmbitos, quer nas eleições para síndico, que foi mencionado, uma eleição de um grande órgão de classe, como é a OAB, e nas eleições do município, do estado, do país, enfim, todos esses ambientes, é importante que a oposição se construa de forma positiva no processo. No processo. Eu quero só dizer aqui que vocês gostaram da colocação do Dr. Cirilo, tom de voz. Ele vai encerrar o programa hoje, ele é tenor do coral da Sinfônica de Ribeirão Preto. Ele vai terminar, ele é mais conhecido como Cirilo Caruso. Não. Né? Ele vai terminar o programa de hoje com um jingle bell ao tenor Cirilo Caruso, tá? Tá certo. Domingos, eu pedi essa colocação do Cirilo para a gente chegar aí e dizer por que dessa construção da chapa de oposição da nova ordem para Ribeirão Preto? Na verdade, isso teve início na última eleição, onde nós somos candidatos e não tivemos sucesso. Mas nossas ideias já na última eleição, ou seja, na penúltima eleição, ela teve uma aceitação muito importante. Terminada a eleição, nós começamos um outro movimento, um grupo de advogados continuou a se reunir e a traçar justamente o perfil que o Cirilo acabou de dizer, né? Que é esse debate construtivo, esse debate para melhorar, nada para destruir, esse debate para avançar. Na verdade, a nossa ideia de oposição é uma ideia um pouco diferente. Não é aquela oposição que destrói, não é aquela oposição que exclui, não foi esse o movimento que nós trabalhamos durante essa campanha, nem durante a campanha passada. É a oposição que discute, é a oposição que cobra, é a oposição que quer que quem seja eleito assuma compromissos e cumpra os seus compromissos. Então, na verdade, não é um movimento só de oposição. É um movimento de avanço, é um movimento de renovação, é um movimento de ideias novas. E foi plantando isso que nós fizemos essa última campanha e tivemos sucesso. Na verdade, a advocacia parece que aceitou muito bem essas ideias. Tanto é que agora nós estamos nesse processo de discussão, de grupo de transição, de evolução. Muitos colegas da própria situação têm nos procurado para conversar, o que nos enche, inclusive, de emoção. Eu, inclusive, esse dia postei no Facebook esse contato com os colegas da situação, essa vontade de trabalhar, essa vontade de aderir às ideias, essa vontade de construir uma OAB com uma visão diferente. A nosso ver, esse é o grande segredo da oposição. É você enxergar a instituição de uma forma diferente, errando, mas sempre tentando acertar. Essa é a nossa ideia de um grupo grande, de um grupo que está junto, de um grupo aberto, que um grupo está pronto para discutir as questões relacionadas à advocacia. O Cirilo e Gé, pode entrar no papo. Eu vou provocar o Gé aqui com algumas palavras do Cirilo e do Domingos para você entrar. O Cirilo coloca a oposição como um dos pilares da democracia. Quer dizer, a oposição saudável. Isso é um pilar da democracia, você ter essa oposição, ter essa colocação. E o Domingos deixa muito claro nas palavras dele a mudança. Ele fala de debate. Então, eu posso e o nosso telespectador pode entender que talvez não houvesse debate.
ele coloca sobre apresentar as coisas. É claro que se uma oposição, como o Cirilo coloca, ela é contrapontual ao que está acontecendo, ela tem uma outra visão, não é? Fica à vontade, coloca essa visão que está superando aquela que ainda está vigindo dentro da OAB Ribeirão. Viu, Edma, é importante essa colocação dos dois colegas aqui, e eu queria acrescentar nessa nossa discussão a sensibilidade até que a gente teve nesse processo eleitoral que culminou aí com a eleição do nosso grupo à presidência. E vocês fiquem à vontade para... Tá? O que nós observamos? As propostas que nós apresentamos durante aí todo esse processo eleitoral, eu acho que correspondeu muito com os anseios da grande maioria dos advogados. Isso se constatou efetivamente com o resultado das urnas. O que nós propomos aí, pretendemos implantar e já estamos trabalhando nesse aspecto, é exatamente essa abertura da ordem. A ordem, ela tem um papel institucional para a própria classe extremamente relevante, que nós vamos aí trabalhar de uma forma bem intensa, né, na valorização do advogado, das suas prerrogativas, né, da valorização pessoal e profissional do papel do advogado, mas além disso, a ordem tem um papel institucional extra-classe. Se nós pegarmos, com todo respeito aos demais órgãos de classe, a ordem sempre teve na história do país uma participação muito ostensiva no processo democrático, na oposição à ditadura militar, e é isso que também nós precisamos resgatar. Nas questões ligadas ao judiciário, ao Ministério Público, a ordem também sempre caminhou junto e, quando é necessário, cobrou das autoridades uma postura extremamente eficaz para que a coletividade, para que a sociedade onde nós vivemos possa ter uma voz, e essa voz é que nós também vamos levar aí a ordem a apresentar dentro do nosso cenário. Isso também eu acho que atraiu e mostrou para o advogado a importância do seu papel no cenário, não só como uma mera profissão, como qualquer outra, mas também de transformador social. O advogado, ele tem esse papel, né? A gente costuma brincar que o advogado tem que transitar em todos os assuntos da sociedade, e aqui eu acho que no nosso programa nós estamos vendo bem isso. Começamos a falar de futebol, de democracia, de advocacia e outros temas que são importantes na relação social e que acreditamos o advogado precisa resgatar esse papel. E eu acho que é esse compromisso. Eu tenho duas curiosidades para o Cirilo. Eu tenho duas curiosidades. Primeiro, eu queria saber quanto tempo ele advogou. Eu advoguei durante um ano, entre a minha colação de grau e meu ingresso no Ministério Público. Foi exatamente um ano, 365 dias, porque eu obtive a minha inscrição ainda provisória na OAB em 10 de abril de 89 e no dia 10 de abril de 90 eu tomei posse no Ministério Público. Então, a partir de então, eu não advoguei mais por ser incompatível uma função com a outra, e antes desse período, durante todo o período que fiz faculdade, eu fui estagiário em escritório de advocacia. Então, eu tenho toda essa minha formação dentro da atividade advocatícia mesmo. Meu pai é advogado, minha irmã, minha esposa, alguns milhares de alunos que eu tive o privilégio de participar da sua formação e de sentir como se fossem todos meus afiliados nesse sentido. Então, eu sempre estive muito próximo à atividade da advocacia e identifico algumas características nas propostas suas e do GEA que prevaleceram nessa eleição, indicativas de algo com que eu concordo plenamente. Então, pega aí, só um minutinho que eu tenho que chamar um intervalo. Você volta daí, nós vamos parar o intervalo, você vai dizer na volta do intervalo essas propostas que você concorda do Domingos e do GEA, da chapa nova OAB, para a gestão da OAB que vai se iniciar. Nós veja as mensagens aí dos nossos anunciantes, daqui 2 minutos nós estamos de volta. Até já. Agora você junta a fome com a vontade de beber. Novo Pinguim Grill no Shopping Santa Úrsula. Todos os cortes especiais de carnes do Barbacoa e o chopp do Pinguim num só lugar. Chopp do Pinguim e as carnes do Barbacoa no mesmo lugar. Imperdível.
Compare, seu plano de saúde tem mais de 850 médicos à sua disposição? Se seu plano for Unimed, tem. Quem compara, escolhe Unimed. Ligue 3605-5599. Shopping Santa Úrsula. Estamos de volta com o nosso diálogo aqui no canal 20 da NET e nós fomos no intervalo com o Cirilo concordando com várias propostas da chapa nova OAB Ribeirão Preto. Quais são essas propostas que você... Na verdade, não diria várias. As atitudes é que serão várias, com certeza, mas uma ideia em particular que eu sempre identifiquei de maneira característica nas gestões da OAB, tanto no ambiente local como no âmbito regional, no estado de São Paulo, gostaria de ver a despersonalização da OAB. Que a OAB passe a funcionar mais como uma instituição agregadora dos advogados e um pouco menos como vitrine de visibilidade de alguns extraordinários, competentes, cultos e dedicados dirigentes. Posso acrescentar? Confesso, por ser cidadão ribeirão-pretano, por morar em Ribeirão Preto, que nunca vi uma ordem tão personalista como foi essa última gestão. Eu não tenho essa avaliação, sim, porque... Isso é percepção minha. Confesso que, estando no Ministério Público, já há 22 anos, eu não tenho essa percepção crítica da OAB como uma característica da minha vida. Então eu não estou o tempo todo vendo isso. Observei pontualmente isso. Mas no Ministério Público, o que nós pretendemos é sermos reconhecidos, nós como promotores de justiça, como representantes da sociedade na defesa de interesses que são indisponíveis, interesses dos quais a sociedade não pode abdicar. E isso em todas as áreas, desde a área criminal, onde eu atuo especificamente, zelando pelo respeito à lei, pela defesa da vida, do patrimônio, da honra, da liberdade, da fé pública, enfim, da saúde pública em todos os aspectos, mas também em outras áreas, como a área que cuida da infância, que cuida do meio ambiente, do consumidor, que zela pelo respeito à moralidade administrativa. Público. Certo? Então, em todos esses aspectos, o promotor quer ser o quê? Aquele agente invisível, eu não coloquei esse adjetivo aí à toa, aquele agente invisível que defende a sociedade, porque quem está agindo é apenas alguém em nome do Ministério Público.
Então, o ideal, na minha maneira de ver, seria mesmo um promotor invisível, que não estivesse em nenhum momento ligado à sua promoção pessoal. Tanto, Edu, que é muito raro eu comparecer a qualquer evento em Ribeirão Preto na qualidade de promotor de justiça. Por isso que eu te agradeço a sua presença aqui. É um prazer para mim. E digo para o Domingos e para o Geia, a OAB pode ser OAB com representantes, no caso, como o Geia, como o Domingos, quer dizer, deixar de ser Domingos Stock, o presidente da OAB. André Geia, vice-presidente da OAB. A OAB sempre foi a OAB. Isso que o Cirilo está falando, eu concordo, acho e apoio sob o ponto de vista do que eu puder colaborar. Eu precisava só fazer mais uma pergunta para o Cirilo. Primeiro que é isso. É isso. Nós achamos que esse é o ponto grande de equilíbrio de toda essa história. Na verdade é isso. Essa OAB impessoal, essa OAB, o nome da nossa chapa não foi gratuitamente chamada de Nova Ordem, Domingos Stoch, por uma questão mera de referência, foco na OAB. E nossa campanha foi foco na OAB e não nos dirigentes. Nós fizemos a campanha durante esse período todo. Depois eu vou até contar um pouquinho dessa história. Claro. E qual foi o nosso exemplo com respeito a todas as outras entidades de classe, mas qual que foi nosso exemplo para nós seguirmos e pensarmos que esse talvez seja o grande caminho para trazer o advogado para perto da OAB. Essa gestão impessoal, essa gestão que foca a OAB. O que vale é a OAB Ribeirão Preto. O Domingos, o Geia, André Leal, Renata de Carles, Fábio Carvalho, e aí eu preciso acrescentar 300 colegas, 400 colegas, 500 colegas que participaram de uma discussão para formulação das propostas. Concreta, né? Consistente. Dizer, e eu disse durante a campanha que a forma de fazer política em Ribeirão Preto, política de classe, nós mudamos a forma de fazer política de classe em Ribeirão Preto. Nós alteramos. A forma de fazer política, a partir dessa última eleição, ela mudou. Ela mudou porque ninguém mais, daqui por diante, vai poder ficar prometendo comprar a Praça da Sé, vender Praça da Sé. Nem lotear a Lua. Nem lotear a Lua. Essa conversa terminou. Acabou essa conversa. Agora são propostas, compromissos exequíveis. Terminou essa conversa. Mas eu queria só pegar um gancho para o doutor Cirilo, assim, se me permitir, até numa resposta breve, porque eu tenho uma outra perguntinha para ela, que está acontecendo uma curiosidade, a nosso ver, para mim, de um avanço espetacular, que está ligado ao que nós estamos conversando, que é essa democracia dentro das instituições. Mas eu queria saber, doutor Cirilo, em pequenas palavras, em poucas palavras, qual a importância que ele acha de estar relacionado à advocacia através de formas diretas, com familiares que praticam o exercício da advocacia, e o que ele entendeu, a importância, como ele entende a importância de ter exercitado a advocacia para o seu exercício como promotor de justiça. Qual a importância disso, como que você vê isso, essa proximidade sua da advocacia? Se você me permite, Domingos, a minha visão disso é de que o promotor de justiça, o juiz, o advogado, que são, vamos dizer assim, os personagens mais ativos desse ambiente judicial em que a gente atua, na verdade, estão exercitando funções que não estão ligadas aos seus interesses pessoais. Quem está ali depositando a sua vida, a sua questão, nas mãos do advogado, do promotor e do juiz, são os cidadãos. São aqueles interesses, às vezes de um cidadão, às vezes de alguns, às vezes de muitos, às vezes de todos. Essas pessoas é que têm interesses realmente relevantes que nós precisamos buscar atender. Então eu tenho, com relação à advocacia, o mais absoluto respeito, porque o advogado está ali falando em nome do cliente. E é exatamente o que significa a palavra advocare. Ad, por, vocare, falar. Falar
por alguém. O advogado está ali falando por alguém. Ele não está falando de si mesmo, das suas opiniões, dos seus desejos, das suas expectativas, dos seus interesses, enfim, nada disso. O advogado está colocando a sua capacidade, a sua dedicação, o seu conhecimento, o seu esforço nas mãos da justiça para atender ao interesse do seu cliente. Esse cliente que às vezes o contrata por confiança, esse cliente que às vezes chega a ele em virtude de uma nomeação, por se tratar de pessoa pobre que não tem condição de pagar advogado. Enfim, o advogado merece o mais alto respeito, porque ele não está cuidando dos seus próprios interesses, mas do interesse de alguém que é superior, que é o cidadão. Então é por isso que eu respeito o advogado, especialmente aquele que tenha perfeita consciência disso também. Pode acontecer alguma distorção. Como em qualquer categoria. Como em qualquer categoria. Mas, via de regra, o advogado está plenamente consciente de que ele está ali em nome de alguém. Eu só quero acrescentar uma coisa. Nós começamos esse papo aqui, o Géia pegou mais profundamente, com relação a serviços. Eu vou utilizar o nome serviço, se eu não for feliz, o senhor me corrija. Que a Ordem dos Advogados, a Associação Brasileira de Imprensa, que são o Ministério Público, então, bastante atuante, né? Nessa defesa desse cidadão, e não em defesa de uma pessoa ou de uma categoria, mas em defesa do cidadão. Então nós temos passagem aqui, se a gente for falar em passagens, você me dá esse Jornal da Cidade aí, Géia, por favor, só esse Jornal da Cidade, quer ver? Olha como é que é o negócio. Você abre o Jornal da Cidade de quarta-feira, dia 19 de dezembro. MP, essa MP, duas letrinhas, é tão famosa hoje, virou tão famosa hoje no Brasil. MP quer criar fila única no HC. Quer dizer, se o HC não é capaz, uma entidade seríssima, Hospital das Clínicas, a USP, prestam serviços inestimáveis à população, mas não é capaz de organizar um atendimento, organizar alguma coisa, e começa a chegar reclamação, e o cidadão está de mãos atadas, ele está de mãos amarradas, porque ele não consegue fazer nada, não muda nada. De repente aparece lá Sancho Panza, de Cervantes, né, e seus fiéis escudeiros, perdão, Dom Quixote com Sancho Panza e seus outros colegas. Então a Ordem, o Ministério Público, e eu falo da Associação Brasileira de Imprensa, que significam tanto na população brasileira, em defesa da população brasileira. Então isso que eu espero e que eu vejo na Ordem, em Ribeirão Preto, que vocês vão assumir, essa necessidade, essa valoração do ser humano, que o doutor Cirilo está falando, que vocês possam tomar a frente não só da classe, mas da bandeira do cidadão de Ribeirão Preto. Eu acho que é isso aí mesmo, Edmo. Esse contraponto aí que o Cirilo e o Domingos colocaram são importantes. Além da Ordem cuidar do espaço do próprio advogado, né, esse papel da impessoalidade, que eu acho que é um ponto relevante de toda a nossa campanha e que com certeza vai marcar essa nossa gestão, quem tem que se destacar no seio da coletividade é a instituição e não necessariamente seus dirigentes. Essa foi a tônica de nossa campanha e que com certeza os colegas advogados e o próprio Cirilo teve essa sensibilidade de perceber essa questão que é relevante no nosso cenário. A impessoalidade. Isso aí vai refletir também no papel institucional da Ordem fora do seu cenário interno, né? A instituição OAB perante a sociedade. Esse papel, o resgate desse papel, ele é fundamental, ele é importante na medida em que a Ordem sempre esteve ao lado do cidadão, até por uma questão institucional e que às vezes pode passar esquecida ou despercebida do grupo que está à frente da instituição. Esse é um foco que a gente também vai procurar trabalhar bastante. Eu quero só falar para o Domingos, desculpa, eu só quero falar para você o seguinte, é isso que a gente espera da Ordem, especialmente aqui no nosso caso, com você e o Géia aqui presente, esse complemento
ao trabalho do Ministério Público. Porque, principalmente vocês, enquanto advogados, conhecem a lei, sabem a necessidade do cidadão. Então, quando o Cirilo recebe lá uma pessoa que precisa de uma medicação, não tem dinheiro, e o Estado é obrigado, na Constituição Federal, a oferecer isso, ele despacha na hora. Quer dizer, mas é um absurdo o Estado não oferecer, mas o Ministério Público está pronto ali para intervir. E a ordem tem esse conhecimento da lei para também ajudar, e aí eu não estou falando do Domingos, não estou falando do GEA, eu estou falando da ordem dos advogados, de também poder colaborar. O GEA já disse, é importante, né? Esse relacionamento da OAB com a sociedade civil, essa proximidade da OAB com a sociedade civil, tem natureza até constitucional, né? Além de constitucional, institucional. É função e nós estamos prontos para acompanhar, para fiscalizar, para cobrar nesse sentido. Agora eu preciso dizer uma coisa. Claro. Nós sentimos que, na verdade, a advocacia precisa de alguns procedimentos imediatos. Nós sabemos da importância do relacionamento da OAB com a sociedade civil, estamos prontos a assumir isso. Só que a advocacia precisa de alguns procedimentos de proteção imediatamente. Tem alguns aspectos que a advocacia anda muito preocupada. Eu vou citar um problema básico que durante toda essa campanha nós ouvimos muito. A advocacia reclama de um protocolo cível no Fórum Estadual que chega às vezes a demorar 1h20 para ser efetuado. Isso expõe a advocacia a risco. Então, há necessidade da OAB imediatamente tentar buscar soluções construtivas, buscando isso que nós estamos fazendo, que é a boa conversa, o bom diálogo, porque esse é um assunto que expõe o exercício da advocacia a risco. Eu só vou chamar o último intervalo, para a gente voltar. Eu falei que isso aqui virava um bate-papo e passa assim, ó, você nem percebe, é 1 hora de programa. O último intervalo, 1 minuto e meio, 1 minuto e 45, a gente está de volta com o nosso último bloco do nosso diálogo dessa semana. Até já. O que tá rolando hoje na cidade, hein? Experimente viver sempre bem informado. Beleza. Será que meu time vai jogar hoje? Experimente viver sempre bem informado. Olha só, o jogo é amanhã. Assine o Jornal A Cidade por apenas R$ 38,90 mensais e receba diariamente a melhor informação. Jornal A Cidade, seu jornal, sua cidade. A Macrolux Decor traz uma nova e versátil opção para você montar sua casa ou escritório de acordo com seu espaço, necessidade e estilo. Conheça a linha EvoluKit, com móveis modulares, práticos e modernos. A Macrolux Decor também conta com completa linha de iluminação, poltronas e cadeiras para compor ambientes charmosos e aconchegantes. Venha conferir as novidades. Avenida Maurílio Biagi 410. Fone 3916-4121. Macrolux Decor, seu espaço diferente. Seu dia acaba de ficar mais gostoso. Mirante Café, um ambiente aconchegante com cardápio completo para o seu happy hour. Cafés especiais, porções, panines, sobremesas e um delicioso chopp. E o melhor, uma vista espetacular. Junte os amigos e venha conhecer. Mirante Café, Rua Rafael Pilege 62, esquina com a Avenida Santa Luzia, próximo ao novo Parque Roberto de Melo Genaro. Mirante Café. Estamos de volta com o terceiro e último bloco. Esse papo aqui promete e eu vou ter que fazer outro programa. Eu já falei porque é muita democracia, muita consciência de cidadania para pouco tempo que a gente tem aqui, lamentavelmente. Antes de você continuar, Domingos, quem vem aqui ganha presentinhos. Não é cachê, viu, doutor? Pelo amor de Deus, é presente. Vocês conhecem o Shopping Santa Úrsula e conhecem o Pinguim Grill do Shopping Santa Úrsula. Pinguim Grill do Shopping Santa Úrsula tem os cortes de carnes do Barbacoa. Só aquele pinguim, que chama Pinguim Grill do Santa Úrsula, tem
os famosos cortes de carnes do Barbacoa. Então vocês vão jantar lá devidamente acompanhados, tem aí os dias, as coisas aí, prazo, vocês dão uma atenção aí para vocês darem um pulinho lá. Aí, já que vocês vão lá, vão um pouquinho mais cedo no Santa Urso, vocês vão lá no Luminous, cabeleireiro masculino, vocês vão ou cortar o cabelo, ou fazer a barba, que é um presente do Luminous, e vão engraxar os sapatos. Que vocês estão sempre com sapatos sociais, etc. E não tem um engraxate aí na rua, está difícil. Então vocês também vão engraxar os sapatos lá no Luminous. E depois, já que vocês estão lá no Santa Úrsula, né, estão presentes, vocês vão na Companhia Atlética. Vocês têm 30 dias para degustar a Companhia Atlética, não agora, né? Natal, comer, beber, deixa. A volta das festas. Mas em janeiro vai precisar. A volta das festas, entendeu? Vocês vão lá na 30 dias da Companhia Atlética e o Doc tem um ticket do Doc Café também para vocês tomarem um café lá no Santa Úrsula. Então para vocês passearem e divertir lá um fim de semana. Então, André, cadê o do Luciano? Porque senão ter tudo nominal aqui, isso aqui fica meio confuso. Doutor Luciano, Domingos Estoque, está aqui, Domingos Estoque. Obrigado. E o André Geia está aqui. Opa, muito obrigado. Feito para vocês passearem. Domingos, quer continuar onde você parou? Então, na verdade, a gente estava dizendo o seguinte, que nós temos preocupação do relacionamento da OAB com a sociedade civil, mas estamos preocupados demais com o exercício da advocacia. E assim, atender o advogado nas condições mínimas básicas. O advogado já tem assim uma gama de responsabilidade muito grande, até decorrente de lei, do Estatuto da Advocacia, e a gente pensa que esse é um tipo de procedimento que dá para a gente evoluir. Expor o advogado a risco, porque um protocolo, determinado dia da semana, demorou, como já aconteceu comigo. Com certeza. Comigo. Além de eu ter visto, assim, de forma exaustiva durante a campanha, as filas de protocolo, aconteceu comigo demorar 1h20 para fazer um protocolo. Absurdo, né? Então, nós precisamos, assim, encontrar uma solução para isso. E vou te falar, eu não sei, Edmo, se é tão difícil. Só para você ter ideia, num simples bate-papo com colegas, nós já sabemos, por exemplo, que há algumas comarcas no estado de São Paulo que têm muito mais trabalho do que, pelo volume de serviço, do que o nosso fórum estadual aqui em Ribeirão Preto, que não ocorre esse problema com o protocolo. Então, o que nós vamos procurar? Conversar, dialogar, procurar soluções. Não é só apontar o problema. Nós vamos sentar, a gente quer dialogar, a gente quer saber como resolver esse problema, que é um problema que aflige a advocacia. Já estou vendo que isso é papo para presidente da Ordem do Estado, presidente da Ordem do Brasil, porque o homem desse jeito ele não vai ser presidente da Ordem só em Ribeirão não, hein? Eu queria falar um pouquinho sobre isso, que é uma questão que está acontecendo, mas a pergunta minha era para o Cirilo, porque está acontecendo um fato que há 20 anos não acontece, que para mim é de uma satisfação, sinceramente, eu fiquei muito feliz quando tive ciência desse fato. Pela primeira vez em 20 anos, o Conselho Federal da OAB vai ter eleição. Uma coisa que, a nosso ver, assim, é de um avanço extraordinário. Apesar de, nós estamos falando aqui dessa importância da oposição, pela primeira vez em 20 anos, nós vamos ter eleições na OAB do Conselho Federal, os conselheiros vão votar. Se eu não me engano, um candidato é o vice-presidente, outro candidato é o secretário-geral da própria OAB. Eu queria perguntar para o Cirilo se esse procedimento no Ministério Público de eleição é um procedimento costumeiro, isso acontece sempre, há sempre mais de uma chapa, há essa concorrência, há uma campanha como existe na própria OAB, há uma campanha institucional, como que é feita essa campanha? Eu estou curioso com isso. O sistema de liderança institucional do Ministério Público, na verdade, tem várias eleições. Todas elas hoje são objeto de um debate no sentido do seu aperfeiçoamento. Nós tivemos esse ano, por exemplo, eleição por todos os membros do Ministério Público de uma lista tríplice para
a escolha do Procurador-Geral de Justiça pelo senhor governador do Estado. Concorreram 3 procuradores de justiça, tiveram as respectivas votações, e o governador do Estado, no exercício de uma prerrogativa legal, nomeou o segundo colocado da lista. Isso, como era de se esperar, gerou um pouco de descontentamento no âmbito do Ministério Público, independentemente de quem tenham sido os eleitores do primeiro colocado, porque não há dúvida de que a escolha do segundo colocado, embora legal, parece, à primeira vista, não comprometida com a vontade da maioria da classe. E, em razão disso, alguns movimentos de descontentamento se manifestaram, até mesmo por redes sociais, e isso, passado aquele primeiro momento, foi superado, porque nós somos, acima de tudo, defensores da democracia, e entre as prerrogativas do governador no sistema democrático está essa, de nomear um entre os 3 da lista tríplice. Então, existe um estudo no sentido de se alterar a legislação que determina essa prerrogativa do governador. Nós temos eleição no Ministério Público para o Conselho Superior do Ministério Público, que é integrado por 11 membros. Destes 11, 2 membros são natos, são o Corregedor-Geral e o Procurador-Geral de Justiça. Os outros 9 membros são eleitos de forma muito peculiar, 3 somente pelos promotores de justiça de segunda instância, ou seja, só pelos procuradores de justiça. Então, eles têm uma eleição qualificada. E os outros 6 são eleitos por todos os promotores de justiça. Então, nós temos, na verdade, 2 membros natos, 3 eleitos somente pela segunda instância e 6 eleitos por toda a classe. Também isso é objeto de discussão. Segundo a legislação atual, somente procuradores de justiça podem ser membros do Conselho Superior, sendo que existem outras unidades da Federação em que já se admite que o Conselho Superior do Ministério Público seja integrado também por promotores de justiça, ou seja, que estão atuando na primeira instância. O Corregedor-Geral do Ministério Público é eleito apenas pelos procuradores de justiça, não é eleito por toda a classe. Existe agora também criado um cargo de ouvidor do Ministério Público, que também é eleito pela segunda instância apenas. Ouvidor então, do Ministério Público, já existe. Ouvidor, hein? Existe ouvidor. Ouvidor da OAB, hein? Importante. Existe realmente. Ouvidor, hein? Mas eu queria perguntar... Ouvidor do Ministério Público. Então, veja, mesmo no Ministério Público, que é uma instituição que se caracteriza pela defesa do sistema democrático, existem debates para o aperfeiçoamento da sua democracia interna. E nós convivemos muito bem com o debate, porque o promotor de justiça é, por natureza, um debatedor. Nós estamos sempre em contraponto com os próprios advogados, com os juízes, nos tribunais, etc. E o debate enriquece as nossas ideias e, como ninguém é dono da razão, toda vez que alguém discorda, eu aproveito para crescer naquilo também. É democrático. Agora, Géia, como todo órgão, o Ministério Público recebe pedrada toda hora, como eu estou falando, porque está com poder demais, né? E o Cirilo já colocou muito bem esse Estamos poder. Estamos só fazendo a nossa obrigação. A OAB recebe pedrada e a imprensa recebe pedrada. A imprensa recebe pedrada. Demais. E o papel dessas 3 entidades, ou os papéis, são muito importantes, do Ministério Público, da OAB e dos jornalistas. Jornalistas, nos últimos anos, têm contribuído bastante para essa democracia no Brasil. Aí vem o presidente Lula querer calar a boca da imprensa através da Federação Nacional dos Jornalistas, de imprensa, e agora parece que o PT está querendo rever de novo essa máxima, né? Calar a boca da imprensa. Acho que a gente já tem lei demais para julgar a imprensa, né? Se o jornalista cometer algum erro, alguma coisa, já tem demais. E aquela situação do Estadão, no caso do Fernando Sarney, que já vamos há 4 anos esperando o STF se pronunciar para a gente definitivamente ter a liberdade de imprensa consolidada no Brasil. É isso?
Ô Edmo, eu costumo pensar o seguinte, quando você começa a incomodar muito, ou quando você começa também a receber pedradas, é porque você está fazendo algo, você está incomodando alguém. E quando você incomoda alguém que está numa situação de abuso ou uso indevido do poder, eu acho que nós estamos fazendo o nosso papel. E nós temos que estar preparados para isso. Né? O advogado, ele é um combativo, é um ente, né? um profissional que está aí das poucas profissões que nós temos na área do direito, em que os profissionais atuam frente a frente. Você não encontra isso em nenhuma outra área do conhecimento, né? Da área das profissões. Nós estamos aí debatendo ideias com o Ministério Público, né? Na defesa do interesse daquele cidadão que está sendo processado. Né? Nós estamos com outro colega no polo ativo, no polo passivo, debatendo ideias, debatendo teses. Isso aí o advogado está acostumado, né? Nós estamos acostumados. A entidade, quando ela incomoda, realmente ela vai sofrer pressão, mas nós não estamos preocupados e não vamos ceder a essas pressões, né, Domingos? Sabemos que nós temos um trabalho difícil, né? As questões que o Domingos colocou aqui são questões ainda muito singelas, daquelas que nós vamos ter que enfrentar para que o advogado possa exercer a sua atividade com autonomia, com independência. Nós temos a prevalência das prerrogativas do advogado, que muitas vezes, nesse embate na atividade profissional, ocorre desmandos, ocorre desrespeitos, e a ordem tem que estar, a ordem instituição, né? A ordem instituição tem que estar aí atenta e atuando de forma ostensiva às vezes, exigindo que o profissional seja respeitado no exercício da sua atividade, que é uma função inclusive constitucional. Né? Domingos lembrou bem, aí o Cirilo também, lá no artigo, se não me falha a memória, 133 da Constituição Federal, diz que o advogado é indispensável à administração da justiça. Nós temos nesse cenário social um papel importante, mas para que isso ocorra, essas prerrogativas do advogado, que às vezes alguns estão tentando falar que são privilégios, nada, são prerrogativas para que o advogado tenha independência de exercer a sua profissão, de externar a sua posição processual, né, de externar a sua visão sobre a interpretação da lei de forma independente, de às vezes interpor um recurso necessário, indispensável, que pode não agradar a algum ou outro, como muitas vezes o Ministério Público se posiciona e sofre as pressões. Seguramente alguém vai ficar descontente. Exatamente. Eu acho que quando nós começarmos a incomodar, é sinal que nós estamos fazendo o nosso papel aí, acredito, de forma adequada. Não sei o que o Domingos pensa disso, né, Domingos? Ô, Domingos, nós estamos indo já para o final do programa. Fala para mim o que a população, não os colegas você já falou. O que a população pode esperar da OAB sob sua gestão a partir de 2013? Sob a nossa gestão, a sociedade civil pode esperar uma OAB vigilante. Pode esperar uma OAB que não hesitará em trabalhar, em agir, em prestar contas. São 2 anos de mandato, né? São 3 anos de mandato. Está sendo noticiado aí já há algum tempo, talvez até por um equívoco nosso, ou uma má interpretação, que são 2 anos. Na verdade, são 3 anos de mandato. Tem muito trabalho pela frente. Só para você ter ideia, já começamos a trabalhar. A posse é do dia 1º de janeiro e nós já demos início ao nosso trabalho já desde o dia que acabou a eleição. E nós estamos tendo alguns procedimentos inéditos que assim está tendo uma acolhida muito legal, muito importante. A primeira é após a eleição nós fomos aos fóruns agradecer os colegas, isso nunca ocorreu. Na história da OAB, essa é a primeira vez que depois do fim da eleição, o grupo que foi vencedor na eleição volta ao fórum para agradecer aos colegas. A segunda forma de discussão que nós estamos implantando numa gestão, que na verdade é consequência de um trabalho que foi feito 6, 7 meses e nós não estamos estranhando nada. Nós fizemos uma campanha desse jeito, essa campanha aberta, essa campanha de chamar a advocacia, e na verdade é essa gestão que a gente imagina. Então, do mesmo jeito que a OAB, que os colegas podem ficar tranquilos, que vão ter uma OAB vigilante, a sociedade também pode ficar muito tranquila. Vão ter uma OAB perto, uma OAB que vai estar olhando, uma OAB que está preocupado com alguns andamentos de alguns negócios na sociedade civil. A OAB vai estar vigilante, está preparada para isso e temos um grupo muito grande disposto a trabalhar. E isso nós vamos fazer, nós estamos muito tranquilos. Vai dar trabalho? Vai dar trabalho, nós fomos eleitos para isso. É para isso que nós estamos eleitos, nós somos eleitos e é isso que nós vamos fazer. Nós chegamos no final do programa, eu quero agradecer. Cirilo, muito obrigado
pela dedicação, pelo carinho, pela disposição e que continue vigilante, como diz o Virgílio, continue vigilante por nós. Nós no Ministério Público estamos sempre emparelhados com a advocacia na busca deste ideal comum que é de proporcionar aos cidadãos de Ribeirão Preto, paulistas do Brasil, uma justiça mais verdadeira, mais legítima, que restabeleça o equilíbrio entre os cidadãos. Então eu desejo ao Domingos, ao André, a todo o grupo que eles integram, uma gestão muito profícua na OAB e podem contar conosco no Ministério Público com aquela amizade respeitosa e que na busca desse objetivo comum estamos sempre prontos para trabalharmos juntos. Domingos e Gé, muito obrigado, parabéns e que boa gestão aí para vocês, que vocês alcancem os objetivos de vocês na frente da OAB, ok? Eu queria agradecer o espaço, dizer que realmente, quando você propôs o programa de três etapas e 18 minutos, eu achei que fosse muito tempo. É muito pouco tempo. É pouco tempo, né? É muito pouco tempo, porque a conversa é muito boa. E eu não sei se você pegou a informação dos 3 participantes aqui hoje, mas eu notei uma coisa em comum que me deixou profundamente animado e acho que talvez esse seja o grande caminho. O Cirilo disse até por formas assim, diretas, o Géia, nós temos esse posicionamento, que na verdade a gente acredita que o grande segredo dessa história toda de gestão seja a gestão que não foque o doutor fulano que é representante do Ministério Público. Na verdade a importância é focar o Ministério Público e focar as entidades da OAB. Coloco o meu espaço à disposição do Ministério Público, da OAB, a hora que vocês precisarem, o que vocês precisarem, esse programa é um espaço para a defesa também do cidadão, não só da informação. Muito obrigado. Quero agradecer a audiência de todos, desejar a todos um Feliz Natal. Semana que vem estamos de volta aqui com o nosso diálogo no canal 20 da NET, Paixão por Ribeirão. Tenham todos uma boa noite.